Saudações, tricolores apaixonados! Hoje, temos uma bomba que promete agitar os bastidores do Fluminense e deixar a torcida em ebulição. A notícia que ressoa como um grito nas arquibancadas é a possível contratação do zagueiro uruguaio Santiago Bueno. Para quem ainda não está por dentro, a situação é a seguinte: o Fluminense está em conversas avançadas para trazer um dos talentos mais promissores do futebol sul-americano. Mas o que isso significa para o nosso amado time e para a torcida? Isso é o que vamos explorar neste vídeo. Recentemente, as especulações sobre a chegada de Bueno começaram a ganhar força, e a expectativa em torno da negociação é palpável. O jogador, que se destacou no campeonato uruguaio e chamou a atenção de olheiros de todo o continente, pode ser a peça que falta para reforçar a nossa defesa, que já enfrenta algumas dificuldades. O que se espera de um jogador que pode custar uma quantia considerável? É uma oportunidade de ouro, mas ao mesmo tempo, uma responsabilidade imensa. Santiago Bueno não é apenas mais um nome na lista, ele tem o potencial de se tornar um ícone no Fluminense, seguindo os passos de grandes zagueiros que já vestiram nossas cores. Por que isso é tão relevante? A resposta está na combinação de talento e necessidade. Atualizações sobre o estado físico de nossos zagueiros, além de algumas falhas em momentos decisivos, tornam a chegada de um defensor como Bueno um verdadeiro divisor de águas. A defesa é a base de qualquer time que almeja a vitória, e ter um jogador que saiba não apenas marcar, mas também sair jogando, é fundamental. Portanto, vamos juntos desvendar tudo o que envolve essa negociação e como ela pode transformar a nossa equipe. Neste vídeo, vamos explorar não apenas a notícia em si, mas também os impactos táticos que a chegada de Bueno pode ter, os valores financeiros envolvidos nessa negociação e, claro, a reação da nossa torcida que, como sempre, é um termômetro essencial para medir o pulso do clube. E por último, mas não menos importante, vamos fazer uma comparação com zagueiros icônicos que já passaram pelo Fluminense e que, assim como o Bueno, trouxeram esperança e garra à equipe. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Fluminense. Agora que estamos todos juntos nessa jornada, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto que promete ser um divisor de águas na nossa temporada. E fiquem ligados, pois a análise tática da possível chegada de Bueno está logo a seguir, e ela pode mudar tudo para o nosso tricolor. Agora, vamos falar sobre o ângulo tático dessa possível contratação de Santiago Bueno. A chegada de um novo zagueiro pode não apenas fortalecer nossa defesa, mas também transformar o estilo de jogo do Fluminense. Nos últimos jogos, a defesa tem sido um ponto fraco que preocupa a torcida. Lesões e a falta de entrosamento entre os jogadores resultaram em falhas gritantes, levando a gols sofridos em momentos cruciais. Para um time que sempre buscou o ataque, como o Fluminense, ter uma defesa sólida é fundamental. E é aqui que Santiago Bueno pode fazer a diferença. Ele não é apenas um zagueiro que se destaca na marcação, mas também possui habilidade para sair jogando com qualidade. Essa característica é cada vez mais valorizada no futebol moderno, onde a construção de jogadas a partir da defesa é essencial. Imaginemos uma formação com Bueno ao lado de nosso atual zagueiro. A velocidade e a agilidade dele podem proporcionar uma cobertura defensiva mais eficaz, permitindo que nossos laterais avancem mais ao ataque, sabendo que tem um companheiro de confiança atrás. Vamos considerar um exemplo prático. Em um jogo contra um rival direto, a presença de Bueno poderia mudar a dinâmica. Se um dos nossos laterais subir para apoiar o ataque, Bueno estaria preparado para cobrir o espaço deixado, evitando contra-ataques perigosos. Isso cria um equilíbrio tático que o Fluminense tanto precisa. Além disso, a experiência de Bueno pode ajudar a organizar a defesa. Jogadores mais jovens podem se beneficiar de sua orientação, aprendendo a se posicionar melhor e a se comunicar em campo. Essa liderança é crucial, especialmente em momentos de pressão, onde a calma e a estratégia fazem toda a diferença. A versatilidade de Bueno também é um ponto a ser destacado. Ele pode atuar em diferentes formações e se adaptar ao estilo de jogo do treinador, seja em um 4-3-3, onde a defesa deve ser robusta, ou em uma linha de 3 zagueiros, permitindo que os laterais se tornem alas.
Essa flexibilidade pode ser a chave para o Fluminense implementar estratégias mais ousadas e dinâmicas durante as partidas. Com a chegada de Santiago Bueno, as alternativas táticas se ampliam. Imagine uma situação em que estamos perdendo um jogo e precisamos de um gol. Com Bueno em campo, o técnico pode optar por uma formação mais ofensiva, avançando os zagueiros em escanteios ou bolas paradas. A altura e a presença física dele podem ser utilizadas para criar oportunidades, aumentando a chance de marcar e resgatando a esperança da torcida, que sempre sonha com um time que não desiste até o último apito. E você, torcedor? O que acha dessa possível mudança tática? Você acredita que a chegada de Bueno pode trazer a estabilidade que nossa defesa precisa? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos ver o que a torcida pensa sobre essa possibilidade, pois no final das contas, você faz parte desse time. Voltemos às especulações e aos planos que estão sendo traçados. Santiago Bueno pode ser o nome que vai fazer a diferença que tanto estamos esperando. A terceira vertente que precisamos explorar é o ângulo financeiro dessa negociação. Quando falamos de um jogador como Santiago Bueno, estamos tratando de um investimento significativo para o Fluminense. Os rumores indicam que valores consideráveis estão sendo discutidos, e isso levanta questões importantes sobre o futuro financeiro do clube. O Fluminense, como muitos outros clubes, tem enfrentado desafios econômicos, e cada contratação precisa ser analisada com cautela. Investir em um jogador promissor é sempre um risco, mas também pode ser uma estratégia inteligente. Se Bueno se destacar no Fluminense, seu valor de mercado pode aumentar consideravelmente, permitindo que o clube realize uma venda no futuro que traria um retorno financeiro significativo. Imagine, por exemplo, se Bueno se tornar um dos pilares da defesa e ajudar o time a conquistar um título importante. Isso não apenas elevaria seu valor individual, mas também poderia atrair a atenção de clubes europeus, resultando em uma venda que poderia injetar milhões nos cofres tricolores. Entretanto, é fundamental lembrar que o valor pago por um atleta não garante sucesso em campo. A pressão psicológica de jogar em um grande clube pode afetar o desempenho de qualquer jogador, especialmente em sua primeira experiência fora de casa. Por isso, a torcida deve ter paciência e apoiar Bueno, mesmo nos momentos de adaptação. O que chama a atenção é a comparação com outras contratações recentes de clubes brasileiros. Muitas vezes, os valores exorbitantes pagos por jogadores se tornam uma verdadeira bomba que pode desestabilizar financeiramente uma equipe. A torcida precisa estar ciente de que, embora a empolgação em torno de um novo nome possa ser grande, a gestão responsável dos recursos do clube é fundamental. Por outro lado, se o Fluminense conseguir financiar essa contratação de maneira estratégica, isso pode sinalizar uma nova era para o clube. A construção de um elenco forte e competitivo pode trazer não apenas bons resultados em campo, mas também atrair patrocínios e aumentar a venda de ingressos. Imagine o Maracanã lotado, o time jogando bonito e os torcedores vibrando com cada vitória. Isso é o que todos queremos. Além disso, o impacto financeiro positivo não se limita apenas ao retorno de uma futura venda. Um time forte, com jogadores de qualidade, pode trazer mais vitórias e, consequentemente, mais receitas com bilheteiras, produtos licenciados e até mesmo aumento na visibilidade da marca Fluminense. É um ciclo que se retroalimenta e que pode transformar a realidade financeira do clube a longo prazo. Nesse sentido, é importante lembrar que a torcida desempenha um papel fundamental. O apoio incondicional da nação tricolor pode fazer a diferença tanto dentro quanto fora de campo. O entusiasmo da torcida em relação a uma nova contratação pode impulsionar o clube a buscar ainda mais talentos e fortalecer suas finanças. Portanto, como você, torcedor, vê essa relação entre o investimento em Santiago Bueno e as expectativas financeiras do clube? Acha que o Fluminense deve arriscar e investir pesado, ou seria mais sábio esperar? Estamos curiosos para saber sua opinião. Ao olharmos para a história do Fluminense, não podemos deixar de notar os grandes zagueiros que já passaram pelo clube e que deixaram sua marca. Jogadores como Aldair, Ricardo Rocha e, mais recentemente, o ícone Gan, são exemplos de como um zagueiro pode se tornar um símbolo e ídolo. A expectativa em torno de Santiago Bueno é, portanto, preenchida por sonhos e comparações com esses grandes nomes, e é aqui que a conexão se torna ainda mais relevante.
A história do Fluminense é repleta de defensores que não apenas cumpriram suas funções, mas que se tornaram verdadeiros ícones da torcida. Eles não apenas defendem, mas também transmitem confiança e segurança aos companheiros de equipe, especialmente à torcida. O que seria do nosso ataque se não pudéssemos contar com uma defesa sólida? A base do sucesso de qualquer equipe começa atrás, e é nesse contexto que Santiago Bueno entra em cena. O que podemos esperar de Bueno, então? Como ele se encaixa nesse legado? A comparação é inevitável, e a pressão é grande. A esperança da torcida é que ele não apenas atenda, mas supere essas expectativas. Assim como Aldair e Ricardo Rocha, que se destacaram pela garra e pela habilidade, Bueno tem a oportunidade de se inspirar nessas lendas e trazer essa mesma paixão para o campo. A história dos grandes zagueiros do Fluminense apresenta um padrão. Eles têm um espírito guerreiro, são apaixonados pela camisa e, acima de tudo, têm uma conexão profunda com a torcida. Essa conexão é o que transforma um jogador comum em um verdadeiro ídolo. Imagine a cena, Bueno fazendo uma grande defesa em uma final, o Maracanã pulsando, a torcida vibrando com cada intervenção. Essa é a imagem que todos queremos ver. São esses momentos que ficam gravados na memória e que fazem com que os torcedores se apaixonem por um jogador. Santiago Bueno tem o potencial de escrever seu nome na história tricolor e se tornar um novo herói, assim como os que vieram antes dele. Ele pode se tornar uma nova referência, um jogador que a torcida vai lembrar e celebrar por anos a fio. A pressão é alta, mas a torcida do Fluminense é conhecida por apoiar seus ídolos. Se Bueno conseguir se conectar com a paixão da arquibancada, ele pode se tornar um desses grandes nomes que a história do clube tanto reverencia. O desafio está lançado. Será que ele encontrará seu lugar entre os grandes? Será que conseguirá se inspirar em lendas como o Gan, que se tornou um pilar da defesa tricolor e conquistou o coração da torcida? Por fim, a grande questão fica: Santiago Bueno será capaz de assumir essa responsabilidade e se tornar um novo ícone na defesa do Fluminense? O que você, torcedor, acha dessa comparação? Tem alguém em mente que poderia inspirar Bueno a seguir esse caminho? Compartilhe suas ideias e vamos juntos discutir. A expectativa é grande, e a torcida está ansiosa para ver o que o futuro reserva para nosso novo zagueiro. Vamos juntos torcer para que ele faça história. Agora que já exploramos os diferentes ângulos dessa potencial contratação, é hora de integrar tudo o que discutimos e pensar no futuro do Fluminense com Santiago Bueno no horizonte. A chegada de um zagueiro de qualidade, como ele, pode ser um verdadeiro divisor de águas para nossa equipe. Vamos recapitular. No aspecto tático, Bueno traz a promessa de uma defesa mais sólida, capaz de reduzir o número de gols sofridos. Isso não é apenas uma estatística, significa mais vitórias, mais alegria nas arquibancadas e mais confiança para o time. A torcida, sempre apaixonada, anseia por ver o Fluminense brilhar novamente. E cada vitória se torna um combustível para essa chama ardente que nos une. Financeiramente, a contratação de Bueno representa um investimento significativo, mas também uma oportunidade. O Fluminense tem um histórico de transformar bons desempenhos em retorno financeiro. Se Bueno se destacar, a valorização do jogador pode trazer frutos em futuras negociações, além de atrair novos patrocinadores e reforçar a imagem do clube no cenário nacional e internacional. Mas não podemos esquecer do aspecto emocional. Santiago Bueno pode se tornar mais do que um zagueiro, ele pode ser um líder, um símbolo de esperança em momentos difíceis. A torcida do Fluminense é conhecida por sua paixão e por apoiar incondicionalmente seus ídolos. Portanto, queremos ver um jogador que se jogue na bola como se a vida dele dependesse disso, que sinta cada grito da torcida e faça justiça a essa paixão que nos une. E se olharmos para o futuro, o impacto de Bueno pode se estender além da temporada atual. Ele pode ser a peça-chave que faltava para formar uma base sólida e competitiva nos próximos anos. O Fluminense tem a chance de construir um time que não apenas busca títulos, mas que também se torna uma referência de garra e determinação. E isso, meus amigos, é algo que todos nós sonhamos. Agora, deixo uma pergunta para vocês, torcedores. Qual é a sua expectativa para a chegada de Santiago Bueno e como você imagina que ele pode impactar o time?
Será que ele será capaz de se tornar um ícone na defesa, assim como tantos outros que já passaram pelo Fluminense? Deixe suas opiniões nos comentários. É sempre bom ouvir a voz da torcida, que é o coração pulsante deste clube. E assim encerramos nossa análise sobre a possível contratação de Santiago Bueno. Espero que vocês tenham gostado e que estejam tão animados quanto eu com essa possibilidade. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e voltar aqui para mais novidades sobre o Fluminense. Que venha Santiago Bueno e que nossa jornada continue cheia de emoções e vitórias.